Índia, do maior lockdown à expansão da Covid. Em março, o governo indiano impôs rigoroso confinamento para 1,3 bilhão de habitantes, mas o tombo histórico na economia forçou a reabertura. E o número de infectados bate recordes diários. Já são mais de 4,2 milhões, o segundo maior contingente do mundo. Sinceramente, não dá nem vontade de ler, né? Porque o título é completamente sensacionalista, como a maioria das matérias do G1, mas aqui ele diz que eles passaram o Brasil no número de casos com mais de 4,2 milhões e que na segunda-feira, 7 de setembro, eu acredito, eles tiveram 94 mil casos, tá? Agora eu vou pegar, eu queria um gráfico diário, como eu não achei, tem esse daqui, aqui. A infecção na China teve um ritmo crescente exponencialmente nas semanas recentes. A Índia levou 6 meses para atingir o primeiro milhão de casos, 3 semanas para chegar no segundo milhão, 16 dias para chegar no terceiro milhão. Essa reportagem aqui já é um pouco mais antiga, de semana passada. Então, como a gente viu ali na outra reportagem, ontem eles atingiram 4,2 milhões, estando só atrás dos Estados Unidos. Aqui eles falam também que, nessa velocidade, o número total de casos na Índia, que era de 3,6 na época, está nos rumos para superar o número do Brasil e se tornar o segundo maior país com o segundo maior número de casos no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Mas uma coisa que a notícia do G1 não traz é esse parágrafo aqui. O índice de morte da Índia permanece relativamente baixo comparado ao seu índice de infecção. No domingo, a Índia reportou 64.469 mortes pelo coronavírus. Quase metade do número de casos, do número de mortes no Brasil, com um índice de mortalidade de 1,79%, de acordo com o Ministério da Saúde. Então é justamente isso que a notícia do G1 não traz. Apesar da Índia ter começado a ter muitos casos muito rapidamente, aqui eles falam que na quarta-feira eles tiveram 85.687 e aqui na outra diz que eles tiveram 94 mil na segunda. O número de casos está subindo muito rápido, mas o número de mortes continua baixo. É justamente porque os hospitais deles já estão preparados, diferente dos nossos, né? E eles têm muita... Como falou ali na matéria, eles têm 1,3 bilhão de habitantes. Se um país tem mais habitantes, é óbvio que vai ter mais casos. É a mesma coisa que falar que a China tem mais chineses do que o Brasil tem de brasileiros. A China tem mais de 1 bilhão de população. É óbvio que ela tem mais chineses que o Brasil tem de brasileiros. O Brasil só tem 200... Só não, né? Bastante coisa. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. A China tem quase 8 vezes mais habitantes do que o Brasil. Então não faz sentido você falar que um país com uma população maior tem mais casos que um país com uma população menor. Porque você não está usando o mesmo parâmetro para comparar um ao outro. Você tem que usar o número por 100 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes,
Você tem que definir um número e usar aquele número. Aqui eles falam que sobre nova regra, aglomerações de até 100 pessoas serão permitidas em esportes, entretenimentos, cultura, religião e eventos políticos fora das zonas quentes a partir de 21 de setembro, com o uso de máscara facial mandatório. Máscara já é facial, né? É que eles dizem que as escolas vão permanecer fechadas até o final de setembro. Apesar de 50% dos professores terem sido autorizados a retornar aos campos e dar aula online. E estudantes de 9 a 12 anos também podem voltar. Estudantes de 9 a 12 anos também podem voltar às escolas voluntariamente. Eles não precisam ficar em casa. Aqui eles falam que eles começaram a abrir o lockdown deles no final de maio, mais ou menos na mesma época que os Estados Unidos começou a abrir no meio de maio. E o Brasil, se depender de alguns governadores, só abre em 2022. E aqui eles falam um pouco que os casos subiram muito, mas aqui eles também falam que no sábado o país já tinha testado mais de 41 milhões de pessoas. Então, caramba, quase dobrando o número de testes feitos no início de agosto. Então, sinceramente, eles estão testando. O Brasil não está testando. Eles testaram 20% da população brasileira em uma semana, praticamente. Perdão. Eles testaram 10% da população brasileira, não 20%. Porque é metade desse valor aqui. Mas mesmo assim, 10% da população brasileira em uma semana. Se o governo brasileiro, se os governos estaduais tivessem feito isso, tudo que eles pediram para o governo federal deu. Se os governos estaduais tivessem feito testagem em massa, a gente saberia exatamente quem está com os casos. Se no dia 30 de março, colocando número aleatório, 31 de março, que foi o 90º dia do ano, se eu não me engano, os governadores tivessem começado a fazer testagem em massa, em 70 dias, são 10 semanas, cada semana testando 10% da população, para manter o índice que a Índia fez. Pelo dia 160 do ano, que é mais ou menos primeira, segunda semana de julho, teria testado a população brasileira inteira. E aí sim eles poderiam falar que o lockdown tinha um motivo e foi eficaz. Aqui é outra reportagem do G1 que fala para 83% da população das classes A, B e C, o uso de máscara deve ser obrigatório em locais públicos, diz Ibope. Só que a gente sabe que não é para confiar, né? Porque esse tipo de pessoa, porque essas pessoas, elas têm um viés e elas recebem informação só de um lado. Elas não recebem toda a informação. Então, quando você está vendo a maior emissora de TV do país dando o número de mortes por minuto, você vai ficar com medo. Quando você não tem os dados exatos do que está acontecendo. Número de mortes sempre vai aumentar. Número de população sempre vai aumentar não, né? Porque a gente vê a esquerda querendo ter menos filhos, então a população pode até diminuir. Mas você falar, ontem morreram, até hoje, no mês de setembro, do dia 1º ao dia 7 de setembro, morreram, sei lá, 10 mil pessoas. Número aleatório.
Amanhã eu viro e falo, do dia 1º ao dia 8 de setembro, aumentei um dia, morreram 11 mil pessoas. O fato de você ter adicionado um dia, sem dar ênfase do jeito que eu dei no fato de ter aumentado um dia, faz as pessoas acharem que é uma coisa horrível e que só está aumentando o número. Óbvio que o número só vai aumentar. Enquanto não tiver uma cura efetiva ou enquanto 50% da população não tiver anticorpos, o número vai aumentar. Mas, como a Índia está mostrando, muitos casos, imunidade de rebanho, e você diminui o número de mortes. A curva de mortes no Brasil já está muito baixa. Já está muito baixa, não. Já está em queda. O número de mortes em São Paulo, o número de casos em São Paulo está em queda pela 4ª semana consecutiva. Faz um mês que o número está em queda aqui no estado de São Paulo, tanto de mortes quanto de casos, de novos casos. Aqui a gente tem o diretor-geral da OMS, esse cara aqui que só conseguiu o cargo dele por causa de política, não por causa de medicina. Ele diz que essa não será a última pandemia. Claro que não. A gente teve a de H1N1 alguns anos atrás, que o Lula falou que era só uma gripinha e que ninguém precisava se preocupar. Por exemplo, a gente teve a gripe espanhola no início do século passado, teve a peste negra no início do milênio, no meio do milênio passado. Então, não foi a última, também não é a primeira. Sabe disso? Mas é importante os políticos prepararem os hospitais, a rede de saúde estar preparada e ter meios de conseguir o equipamento necessário. Trazer a indústria de equipamento de medicina de volta para o Brasil. Fazer o que os Estados Unidos está fazendo. Tira da China e traz para o Brasil. Dá incentivo para quem quiser começar essas indústrias aqui no país. Porque quando acontecer isso de novo, a gente não fica dependendo de um país que acumulou essas coisas enquanto escondia o vírus, e quando o vírus foi anunciado para o mundo, começou a vender a 3, 4, 5 vezes mais o valor. E a gente pode pedir, e a gente gera empregos aqui dentro. Até porque quando vinha de um país de fora, como os jornais falavam que estava acontecendo muito, eles quebravam o contrato que eles tinham com o governo do Brasil, porque um outro país da Europa, ou dos Estados Unidos, Canadá, pagariam pela multa e pagariam pelos respiradores em conjunto para levar essas coisas lá para cima, lá para o hemisfério norte. Então, eles fizeram um leilão e as empresas brasileiras não fariam isso, porque elas já estão aqui dentro. Então, um produto vindo da China vai levar 1 mês, 2 meses, e pode ser desviado no meio do caminho. Um produto aqui no Brasil levaria 1 semana para chegar no seu destino, só que nessa 1 semana não daria tempo do produto ser desviado. Até porque o produto não está em águas internacionais. O produto está dentro do país. Ele fala aqui que essa não será a última pandemia, a história nos ensina que surtos e pandemias são um fato da vida, mas quando a próxima pandemia vier, o mundo deve estar pronto, mais do que estava desta vez. E vocês não ajudaram muito na OMS. Nos últimos anos, muitos países fizeram enormes avanços na medicina, mas muitos negligenciaram seus sistemas básicos de saúde pública, que são a base para responder aos surtos de doenças infecciosas. Parte do compromisso de cada país para se reconstruir melhor deve ser, portanto, investir na saúde pública como investimento em um futuro mais saudável e seguro, disse o diretor-geral. Então ele basicamente está falando que ele é a favor do socialismo. É o que está escrito ali. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, só que a gente também tem os hospitais privados, a gente tem o sistema misto.
Nos Estados Unidos, eles têm o sistema privado majoritariamente, acho que 90, 95% do sistema deles é privado. Então, se uma pessoa vai para o hospital com caso de Covid, a conta para essa pessoa, quando ela sai do hospital, chega a $100 mil. Supondo, assim, chutando. Tem recibos que só para a ambulância te levar da sua casa até o hospital é $4 mil. Tem essas fotos na internet. Aqui no Brasil, não. Né? Tudo isso é pago com impostos. Então, essa é a vantagem de um sistema hospitalar misto. Você não depende de... Você não fica meses na fila do hospital para conseguir uma consulta, porque você consegue isso em dias no sistema privado, mas se você tiver uma pandemia, uma epidemia ou qualquer coisa do tipo, você consegue ser atendido com urgência em um hospital público e não precisa esperar dias para ser atendido. Mas então é isso. A Índia está mostrando que os casos deles estão avançando, mas o número de mortes está ficando para trás. Como está falando aqui, eles têm metade, quase metade do número de mortes do Brasil. Enquanto eles têm o dobro. Até o final do mês deve chegar ao dobro de número de pessoas infectadas. Mas é isso. Por esse vídeo é só. Valeu.